Boa noite, 27 de julho de 2020. Hoje é aniversário de um grande amigo, do nosso José Roberto Luques, o Zé Boquinha. Boa noite, Nolan, grande jornalista, tá lá no SBT, é isso, né, Nolan? Grande Nolan, grande corintiano, alegria nas pernas, já está com a gente aí o Pedro. Boa noite, Pedro, boa noite a todos que estão chegando. Hoje nós vamos falar aqui de Internacional de Limeira. O assunto é bacana porque nós vamos falar com uma pessoa muito capacitada, né? Novo, jovem e que é o CEO da Internacional de Limeira, o Henrico Ambrogini. Aliás, é, xará do meu ator aí que faz as chamadas, né, para mim, o meu afilhado, o Henrico. Então, o nosso convidado é o Henrico Ambrogini, já vai falar com a gente. Tudo bem, Melo? Grande abraço pro Melo, lá de São José dos Campos, também entrando aí na live. A gente já vai fazer o convite agora pro Henrico. Então, Zé Boquinha, hein? Aniversário do Zé Boquinha. Grande abraço pro Zé Boquinha. 7h30, Zé. Não era para falar, mas estou falando. Aliás, também vamos já adiantar aqui. Na quarta-feira faremos novamente uma live, logo após a rodada de quarta-feira do Campeonato Paulista. Na quarta-feira, assim que terminar o jogo entre Palmeiras e Santo André, estarei com o Zé Boquinha e eu convido vocês para participarem com a gente nessa live. Eu estarei com o Zé Boquinha logo depois de Palmeiras e Santo André na próxima quarta-feira. Lembrando que um pouquinho antes tem São Paulo e Mirassol no Morumbi, Palmeiras e Santo André, o jogo será no Allianz Parque. Inter de Limeira, isso, tem coisa para contar e muita coisa. Vamos fazer o convite? Vamos falar já com o nosso Henrico Ambrogini, que vai falar com a gente. Ah, lembra daquele Paulistão? Pedro, você lembra? Você tem que idade, Pedro? Olha o Nolan falando Corinthians Tetra. Nolan, eu não duvido não, viu? Eu não acredito, mas não duvido. Porque para mim agora ficou tudo igual. Só que se analisar friamente, o Bragantino tem melhores condições, tem mais time, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Na próxima quinta-feira teremos então o Corinthians jogando no Morumbi com o Bragantino. E na quinta-feira também o Santos vai enfrentar Ponte Preta, que está classificada aí para entrar nas quartas de final do Campeonato Paulista. Tem 17 anos, acompanha tudo. Alegria nas pernas, o grande Pedro. E com a gente já está aí o Henrico Ambrogini. Tudo bem, Henrico? Boa Tudo noite. bem. É um prazer recebê-lo aqui nessa live. Deixa eu ver se o áudio tá bonzinho aqui. Tá me ouvindo bem, Henrico? Boa noite. Tudo bem. Deu uma cortadinha até agora, mas acho que agora pegou bem. Agora, Tudo então, certo. você está falando de onde, Henrico? Olha, eu vim para Limeira hoje, porque eu precisei resolver algumas coisas, mas eu estava concentrado com o time em Sorocaba. Ah, você Eu só estava em Sorocaba. vim aqui no Limeirão resolver dois assuntos que eu precisava resolver e já volto para lá já agora. Legal. E como é que você tá? Como é que tá essa fase aí? Como é que você tem visto essa pandemia? Tá ficando mais em casa? Como tá indo para o trabalho? Os cuidados? Como é que tá sendo, Henrico? Quando começou lá atrás, a gente seguiu bem à risca, né? Acho que todo mundo aqui da Inter, inclusive, conseguiu seguir bastante à risca. Para não contrair o vírus, para não fazer nada que o governo julgasse errado. Então a gente seguiu bastante as recomendações. Então era simplesmente casa, trabalho, trabalho voltar, no trabalho sempre de máscara, sempre com álcool gel. Então seguindo todas as recomendações, tanto que a Inter teve pouquíssimos casos, né, no elenco. Então, acho que foi bastante importante. Inclusive, quando também a cidade aqui ficou vermelha, depois, agora inclusive está no lockdown, a gente preferiu ir para Sorocaba para ter uma tranquilidade de trabalho, um isolamento para conseguir
focar simplesmente e unicamente no futebol, né? Que era a gente dependia de resultado, tinha chance de classificação que deixamos escapar ontem, mas acho que a gente fez um excelente trabalho, acho que a gestão inteira do clube foi muito bem feita na pandemia, né? Estou falando aqui com o Henrique Ambrogini, eu já tinha apresentado, mas vou falar novamente, CEO da Inter de Limeira. Para quem não sabe o que é um CEO, vamos colocar, uma espécie de presidente, como é que funciona o CEO hoje na empresa, Henrique? O CEO, ele na verdade, é um anglicismo para presidente executivo, né? E eu preferi usar essa nomenclatura e a gente aqui na Inter para fazer distinção do presidente executivo de fato que existe na associação. Porque o presidente executivo, na verdade, é a chapa eleita pelo conselho. Então, existe um presidente do conselho e um presidente da diretoria executiva. Para não haver essa diferença, para que não se misturasse essas duas pessoas, a gente preferiu chamar de CEO. É o cargo que o Flamengo também já instituiu lá atrás, que era o Fred Luiz. E é um cargo, acho que cada vez mais vai ser necessário nos clubes, né? Então, ele de fato ele é um presidente, sim, porque é quem operacionaliza toda a estratégia do clube, né? Então, tudo que a diretoria executiva traça como estratégia, quem põe isso em prática sou eu, que é o CEO, né? Legal. Bom, mais uma vez eu quero te parabenizar pelo trabalho, né, na Internacional, a Inter que super tradição, uma equipe campeã paulista. A gente tem muito carinho pela Internacional. É muito triste ver quando a Inter está fora, jogando A3, A2, Sim, e já esteve bem longe aí da Série A e agora retorna e pelo menos fica na Série A. Esse era o objetivo traçado. Nós vamos falar muito sobre isso, mas quando eu trago um convidado aqui, Henrico, eu quero explorar mais esse lado, que você é um cara muito novo, já dirigindo uma equipe. obrigado. É sim, pelo menos perto de mim. Você tem que idade hoje? 31. Então é bem, bem novinho, posso dizer assim. Você nasceu onde, Henrico? E como é que foi tua infância? Eu sou natural de São Paulo, né? Assim, só que minha família, toda a parte da minha mãe é de Limeira. Então, meus avós, eu vivi aqui, assim, todas as férias escolares eu passava em Limeira, então eu cresci aqui dentro, né? E só que eu sou natural de São Paulo, fiz faculdade em São Carlos, já indo para o interior. Sou formado em engenheiro de produção e então minha carreira mais cidade de São Paulo, né? Tudo tá estabelecido lá, minha esposa é de lá também, mas eu tenho bastante conexão com o interior. E como é que foi tua infância? Foi em Limeira? Assim, mais as férias escolares eu vinha para cá, né? Eu estudava lá e sempre que eu tinha umas 3 meses eu passava aqui. Então era assim, eu vivia o interior, né? Tudo que eu aprendi a fazer quando menor eu aprendi aqui, então foi muito gostoso mesmo. Muito futebol? Muito. Você era Olha, ligado a futebol? eu sou o cara, assim, sou apaixonado por esporte, né? Então, futebol sempre fez parte. Nunca tentei profissionalmente, nunca participei. Até acho que eu jogo razoável, mas nunca fui atrás disso. Eu sou mais do tênis, né? Meu esporte que eu pratico mesmo é tênis. Pratiquei até os 17 anos competindo, como se fosse virar profissional. E aí, no final das contas, acho que, infelizmente, é praxe do nosso país você ter que escolher entre aprofundar uma educação ou fazer um ensino superior ao invés de priorizar o esporte, né? E aconteceu comigo também. Tive que deixar o tênis de lado para fazer engenharia. Aí você foi para engenharia de produção, foi estudar em São Carlos. Estou curioso para saber como é que você entrou no futebol, porque você liderou o movimento Bom Senso, né? Sim. Como é que aconteceu isso? Essa ideia do movimento, você deixou a engenharia e foi? É. Explica para nós. Me formei em 2012, né? E aí eu comecei a trabalhar no banco de investimento, que era o BBA, que é a parte de investimentos do Banco Itaú. E fiquei lá, fiz o meu estágio, fui efetivado, fiquei mais 6 meses e eu comecei uma empresa própria, uma consultoria para profissionais que teriam que ter um negócio, mas nunca se formaram ou nunca se especializaram em gestão de negócio. Então eu comecei a prestar consultoria para isso, fiz bastante projeto e tal. E foi nesse meio que eu conheci o Paulo André.
e o Paulo André era o pioneiro do bom senso, junto com outros atletas como Juan, Alex, Rogério Ceni, Fernando Praz. E foi aí que eu conheci o Paulo, e o Paulo falou, o que você faz essa gestão para esses caras, eu acho que encaixa perfeitamente no bom senso, que é montar um planejamento estratégico para a gente transformar o bom senso na associação que pode mudar o futebol brasileiro. Essa era a ambição. Então, foi ali que eu comecei a migração para o futebol, né? Assim, porque sempre apaixonado, quando o Paulo me ofereceu o posto de diretor executivo do Bom Senso, eu nem pensei. Não teve nenhuma argumentação salarial, nada. Foi só topo e vambora. Você conheceu o Paulo André jogava tênis, né? O cara, eu fiz uma reportagem uma vez com ele estava no Corinthians, ele falou que começou jogando tênis, depois lá em Campinas, aí depois ele veio Exato. jogar no São Paulo, começou pelo São Paulo. Gente boa Ele joga demais, bem, viu? O Paulo joga super bem. o tênis, né? É. A gente joga junto e estilos diferentes, né? Ele é mais alto, tudo, tem mais força, eu sou mais correria, mais colocado, mas é um jogo legal, sai um jogo bom. Olha que legal. Mas você ganha muito dele ou não? É mais, acho assim, é mais empatado, viu? Um dia um tá melhor, outro dia outro tá melhor e assim vai. A gente Um tem se encontrado pouco agora, né? Djokovic contra o Nadal, assim, Ah, quase isso. Ele é mais força, ele é um Murray, mais altão, mais porrada. O Paulo tá lá no Atlético, né? Ele é como se fosse o CEO do Atlético hoje, mas mais responsável pela parte de futebol, né? Um diretor geral de futebol. Legal. O pessoal da Ace entrou aí também, quero agradecer demais por ter feito essa ponte aí. Fred Júnior, nosso grande colega, Fred, Sérgio Bessa Diniz, também está por aqui. Aliás, falando em colegas, eu quero mandar um grande abraço, força aí para o Rodrigo Rodrigues, do Sport TV, meu amigo, trabalhei junto com ele na ESPN. Vai sair dessa se Deus quiser. Você está sabendo do caso, né, Henrique? Infelizmente. É. Não, não é fácil, não, mas vai sair dessa. Bom, e o movimento, o bom senso, na época, os jogadores aderiram, né? Muitos jogadores, mas aí de repente parou. O que, que houve para não dar continuidade? Foi 2016 que encerrou? É. Assim, não foi de repente, né? Começou no final de 2013, foi até meados de 2016, então foram 3 anos e meio de movimento, então, e eu acho que ele conseguiu, não vou te falar tudo o que planejava, porque de fato queria mudar o futebol, assim, mas pelo menos conseguiu colocar todas as discussões, todos os pontos que nós levantávamos lá atrás, pelo menos eles são discutidos hoje aqui, né? Além do Profut, que é uma conquista física mensurável que o Bom Senso teve, porque é um projeto de lei que, na sua essência, é o fair play financeiro do Bom Senso, que o Bom Senso defendia. Além disso, foi um movimento que conseguiu se reunir com três vezes com a presidente da época, que era a Dilma. Assim, chegou mais, chegou de um jeito tão longe que ninguém esperava, né? Então, todas as discussões que hoje tem, o próprio Rogério Caboclo hoje traz discussões à mesa que são coisas que a gente defendia lá atrás, como o aumento da série C e D. Muita gente falava que a gente queria diminuir o número de jogos, mas é muito pelo contrário, queria aumentar o número de jogos dos pequenos, né? Então ele colocou hoje uma série C e D, tem um conselho de atletas, que tem Juninho Paulista, tem Gilberto Silva. Então isso que eu acho que é um grande legado do bom senso. E o movimento em 2016, no meio de 2016, foi perdendo força porque eu comecei a trabalhar diretamente no futebol, seja estagiando com o Rodrigo Caetano, fosse no meu antigo clube, que era o Espírito Santo lá de Vitória. E o meu colega também, ele, que era o outro diretor executivo mais focado em lei, ele também estava com outros movimentos, então acabou dispersando os jogadores. Quando a gente entra em umas coisas muito detalhadas, com um nível de detalhe muito grande, a sua atenção e a dedicação para o movimento tende a diminuir naturalmente, né? Porque fica uma coisa tão específica que a gente tem que buscar especialista no assunto. E aí os jogadores se sentem um pouco por fora, diminui a adesão. Então, infelizmente, foi uma coisa natural, assim, a diminuição de força do bom senso, até que no meados de 2016, ali no meio, ele se encerrou. Vocês receberam força também. A CBF atendeu vocês, escutava.
o sindicato, por exemplo, sindicato aqui dos jogadores do estado de São Paulo, com quem eu tive mais contato agora, com o Martorelli, também você tinha essa ligação? Como é que foi? A CBF sempre foi muito aberta para nós. Walter Feldman nos respondia e nós nos falávamos semanalmente. Era uma coisa bem integrada, assim. A gente pôs pouca coisa, teve pouco plano de ação, vamos chamar assim, porque não é uma coisa, não é uma ideia de uma única variável, né? Você tem muitos atores dentro, tem detentora de direito de TV, tem a CBF, tem as federações, tem sindicato. Então você fazer todos falarem do mesmo jeito, e clubes, obviamente, né? Falar, todos têm uma ideia convergente, a gente sabe como é difícil, não é só para o bom senso, não é só para atleta, mas qualquer ideia, mudança de calendário, tudo que você for colocar, você vai ter alguém divergente falar que o outro quer tirar vantagem. E era o jeito que eles viam o bom senso, né? A sindicato, no começo e até mais pro meio, eles achavam que a gente queria roubar o lugar deles. E não tinha nada a ver, né? Nunca foi um movimento sindical, era mais um movimento para novas ideias e pensar diferente, pensar fora da caixa no futebol. Ô, Henrico, e agora falando em bom senso, já que estamos nesse assunto, houve bom senso na volta do futebol aqui em São Paulo especificamente? Cara, eu não quero ser polêmico aqui, mas eu acho que até na verdade até tardou um pouco para começar o futebol assim, sim, mas mais pelo motivo do protocolo que foi criado, né? O protocolo da federação hoje deixa o futebol paulista o lugar mais seguro Seguro. do que você tem assim no dia a dia. É muito mais seguro do que você ir comprar, fazer a compra da semana no mercado. Então, eu tenho certeza que todo mundo que eu convivo está testado. Eu tenho a tranquilidade de poder ver meus jogadores, saber que nenhum deles vai chegar nas famílias e transmitir o vírus, porque eles não vão pegar, porque eles estão, sabe assim, então estão isolados. Não teria como a gente propagar o vírus dentro desse ambiente. Então, eu acho que até demorou para a gente recomeçar, né? E isso causa um efeito colateral que é financeiro, né? Então, essa é a minha visão. Pode ser um pouco polêmica, eu entendo até o momento que a gente está vivendo. Limeira, por exemplo, está passando por uma piora muito grande nos níveis de ocupação de UTI, de clínico, mas eu também acho que foi fechado na hora errada, né? A gente fechou aqui num medo europeu, porque lá estava um pico, e a gente fechou aqui em Limeira com nenhum caso. Então, era muito claro que a tendência era aumentar, já que a gente tinha zero. Então, qualquer coisa que fosse maior que zero era aumento. Então, assim, eu acho que Perfeito. a gente foi muito mal nessas escolhas. Legal. É importante ouvir também essa parte, porque muita gente criticou, principalmente lá no Rio de Janeiro, que voltou antes. Também se tinha um protocolo todo igual ao que a gente está vendo aqui no futebol paulista, e eu acho que teve. Eu Uhum. acho que estava. A única coisa é assim: muita gente falava que tem muita gente morrendo, mas continua muita gente morrendo, Exato. né? Então não E tem muito o que mudar. tem muita gente morrendo porque a saúde pública é ruim, não é porque tem Covid, porque tem. Se você pegar o nível. Eu, como sou engenheiro, eu gosto de analisar dados, essas coisas, então, uma coisa muito complicada, até tirando um pouco do assunto futebol aqui, falando mais de gestão pública, é que Uhum. a gente não faz distinção de quem morre de Covid e de quem morre com Covid, né? Então, é a mesma coisa. Você contraiu a doença e entra na sua estatística, mas então você olha, faz uma análise de pneumonia, você faz uma análise de outras doenças respiratórias, todas elas estão classificadas como Covid. Enquanto aí você faz uma projeção comparada ao ano passado, que a gente não tinha Covid, tem 60% menos mortes de pneumonia, por exemplo. Então, mas Perfeito. porque elas são óbvias, né? Você contraiu o Covid e morreu de pneumonia, mas morreu junto com o vírus. Então, eu acho que nossa gestão pública, infelizmente, foi acho que, não sei se foi pelo alarde lá de fora, não sei qual motivo, mas a gente desesperou um pouco, sabe? Para você ser gestor, e aí não só público ou de empresa privada, ou mexer com pessoas, você tem que ser muito mais cauteloso na tomada de decisão. A gente tomou uma decisão muito precipitada que agora está colhendo fruto, né? Então, fruto E quando, negativo, né?
E quando se fala em gestão pública nessa área de saúde, a É, gente está falido há muito tempo. Não adianta exatamente. achar que é agora da Covid que veio, que, né, do coronavírus. Bom, Henrico, vamos falar um pouquinho sobre. Aí você estava falando do bom senso, aí você partiu para o Espírito Santo Futebol Clube. É, lógico, o Espírito Santo devia ser no Espírito Santo esse clube. Uhum. Conta um pouco para a gente sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo Futebol Clube era um clube empresa que foi fundado pelo dono da Wine.com.br, que é uma empresa de vinhos, e-commerce de vinhos, e eles têm a sede lá em Vitória, e ele enxergava o futebol como era um esporte, ele também é um apaixonado por esporte, mas algo que conseguiria trazer dinheiro com uma boa gestão, que é uma coisa que eu acredito absolutamente. Eu acho que existe sim um jeito de você ganhar dinheiro e ter retorno financeiro com um clube de futebol. E ele acreditava nisso, fundou o clube e me chamou para ser o CEO, para tocar todo o dia a dia do clube. Eu acredito que foi uma excelente experiência. Assim, eu tinha folha, para você ter uma noção, de R$ 64.000 por mês, que é uma folha que não existe, né, no futebol paulista, impossível. Acho que nem na Série A3 já tem alguém que dispute desse jeito. E nós conseguimos o 10º lugar numa Série D, perdendo só pro Operário, que na época também disputava a Série D conosco, perdi nos pênaltis no segundo jogo em Ponta Grossa. Então, assim, eu acredito que foi uma gestão, foi a comprovação que a gestão eficiente e profissional consegue chegar longe. Foi a primeira vez que um clube capixaba chega até a 10ª posição numa série nacional. Conseguimos ser campeão sub-20 e vir disputar a Copa São Paulo aqui a Copa, sabe a copinha de juniores Uhum. sub-20 que acontece todo ano, primeira vez na história também. Então, foi muito bacana a experiência, foi te falar que é a comprovação que um clube empresa tem diferenciais competitivos no futebol brasileiro. Pô, é muito legal, porque o Campeonato Capixaba é muito, assim, deixado de lado, né? Muitas vezes a gente não ouve mais falar do Campeonato. É. Havia os times que chegava. Você falou que quanto tempo que não tinha um time numa série de brasileiro? É desde 90 e poucos, mas era a época que o Brasileiro Série C tinha cento e poucos participantes, era um outro formato, né? Tá, Mas mas aí assim, o futebol tinha Linhares, era quem que tinha? tinha, Na, tinha Linhares, tinha a Desportiva Ferroviária, é um time tradicional, o próprio Vitória, né? O Real Noroeste, que é de onde surgiu o Richarlison. O futebol ele é muito rico, né? Assim, o futebol capixaba, mas o campeonato estadual não tem nenhuma cota de TV, ele sofre bastante, basicamente vive de patrocinador e investimento. Só que é um futebol muito rico, né? E apaixonado, porque fica ali perto do Rio de Janeiro, então a maioria de torcedores é de clube do Rio e clube de Minas. Então o futebol capixaba às vezes é deixado um pouco de lado, mas ele é um futebol muito rico, que traz bastante matéria-prima para o nosso futebol brasileiro. quando a gente ouve falar no Espírito Santo, é só quando vai um Flamengo vai jogar lá, né? Porque aí você falou, é Desportiva, né? Que é de lá. Isso, É a camisa cor de vinho, que é o exato. Grená. Grenar, uhum. Tem tradição, é. Então, esses clubes têm que voltar. E o clube empresa, que nem se falou também do Espírito Santo, e o Espírito Santo continua forte? Continua? Eu acho que ele precisava de um cara que nem mim, igual a mim. E quando eu saí, ele acabou deixando de lado o clube. Eu não sei se ele inativou, eu não sei como é que ele está hoje, mas como ele não tinha tempo para dedicar para colocar lá, ele não tinha mais ninguém da confiança, ele acabou inativando o clube. Então, eu acho que hoje ele não está disputando mais nada lá no Espírito Santo. E você saiu para Internacional direto? Não, eu fui para Londres fazer meu mestrado. Teve uma oportunidade lá que eu não podia passar. Minha esposa recebeu um convite também para fazer um MBA. E eu quis ir com ela para fazer o meu mestrado, porque eu queria. Eu acho que a gente tem bastante MBA assim, Brasil, América Latina, mas a gente tem pouco mestrado acadêmico, onde você tem bastante teoria, você estuda, você lê, para conseguir ter as suas próprias visões do mercado. E eu tive essa oportunidade de fazer lá em Londres e eu não tive como deixar passar, né? Então eu fui, passei um ano em Londres, terminando meu mestrado. E te ajudou no quê no futebol? Olha, vou dizer, acho que eu consegui enxergar como funciona um futebol ideal.
né? Assim, não é implementável hoje no Brasil, mas você consegue pelo menos definir um horizonte. E aí você vai seguindo o seu planejamento, sua estratégia, tentando chegar o mais perto possível de um futebol parecido com a Premier League hoje, que na minha visão aí, opinião própria, é o melhor futebol do mundo. Você conseguiu acompanhar lá a organização, teve acesso aos Sim, clubes? o mercado é bem bacana, o mestrado foi bem bacana, então eu conheci clubes desde a futebol da League One, que é a terceira divisão, com times da Championship. Fiz um estágio breve no Bournemouth, que infelizmente foi rebaixado nessa temporada agora. Inclusive trouxe os caras aqui na Copa América para conhecer o Brasil, porque eles querem estreitar a, a linha e a captação de talento aqui, porque ele percebe que o Everton fez, que o Watford fez com o Richarlison. Eles perceberam que tem bastante coisa boa por aqui. Então eu os trouxe aqui. Foi muito bacana essa temporada lá em Londres. Bacana. Henrico, eu estou conversando aqui com o Henrico Ambrogini, CEO da Internacional de Limeira, a Inter de Limeira. Aí quando é que você chegou na Inter? Vamos falar um pouquinho dessa Internacional, porque, como eu disse, da tradição que tem a Inter, em 86 você ainda não tinha vindo ao mundo, né? Você Não, nasceu em 90, eu sou 8-9. 89. Tô quase peguei, mas não peguei. 3 anos antes. Então a Internacional fez uma história muito bacana, ganhando do Palmeiras, uma Pepe de treinador, foi muito legal para quem acompanhou. Inclusive eu fui ao estádio na semifinal contra o Palmeiras e Corinthians, depois eu fui tentar na final, Palmeiras e Inter, não consegui no primeiro jogo, já não tinha como chegar, imagina. Sim. Morumbi lotado, lotado. O que você. Como é que foi tua chegada na Inter? Como é que se deu isso? Eu acho que até pela minha, eu vou até usar a mesma palavra aqui, tradição na cidade, né, de eu conhecer o pessoal, de eu ter um vínculo grande com a cidade pela família da minha mãe. A gente fez algumas reportagens, eles foram atrás de mim, o Globo Esporte local aqui, lá em Londres, porque eu estava estudando, e acho que o pessoal chegou até mim por essas reportagens, né? E eles me convidaram para assumir essa função, porque era um clube que estava se profissionalizando de verdade e tinha a intenção de voltar à época de 86, a época grandiosa, né? Então, 88 também foi campeão da Série B, a Inter, com o Levir no comando. Então, assim, a gente tem essa intenção de reviver esses tempos gloriosos. E a Inter ela é gigantesca, assim, uma diferença muito grande que eu vi para outros clubes que eu passei, a paixão da torcida nos mínimos detalhes, sabe? A gente tem uma lojinha dentro do clube que é uma loja que vende absurdamente bem, mesmo durante a pandemia. O pessoal a gente não tem fluxo suficiente para abastecer de produto porque o pessoal compra. Assim, a paixão pelo time é gigantesca. A gente subiu agora para a Série A1. Foi a quinta melhor média de público, só atrás dos 4 clubes mais tradicionais, né? Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Então, isso dá vontade, sabe, de você trabalhar todo dia para botar esse clube de volta numa elite nacional. Ô, Henrique, você percebeu isso quando você fez em Londres esse MBA? Você percebia também que aqui no Brasil os grandes clubes deixam a desejar nessa parte de marketing? Você falou que vende muito, é internacional. Você acha que, pô, isso eu sempre falei isso, o Corinthians, o Flamengo, o São Paulo, São Paulo já faz algum tempinho o marketing, mas você sente que tem alguma deficiência? O marketing é uma coisa muito abrangente, né? Assim, a gente aqui, por exemplo, a gente lançou um passaporte para os jogos do Paulistão. A venda foi espetacular. Tinha calculado por volta de 600, 800, seria uma meta boa para nós. A gente vendeu mais de 1.300 passaportes. Então, assim, eu acho que a gente subestima o que o marketing dos clubes consegue entregar. Se eu não me engano, acho que o Atlético Mineiro fez uma campanha pela camisa, né? A camisa eleita pelo torcedor vendeu 12 milhões em o quê? 2 semanas, sabe? Então, É, por que não e fazer então, mais camisas, eu sabe só assim? ia, deixa eu só te cortar. Você falou em 1.300 passaportes, a que custo que foi?
para venda, né? Assim, teve passaporte o mais barato era 18,90 para E, seis e jogos. dava direito a quantos jogos? 6 jogos. Seis 18,90 por jogos. jogo, né? Então vamos supor que era R$ 180 o passaporte por 6 jogos. Tá. Legal. Pô, bacana. Porque você fideliza o torcedor. Muito. É uma receita importantíssima para o clube, que hoje eu tenho uma garantia no meu fluxo que esse dinheiro está aí. Então, o pessoal já comprou o Paulistão, mas mesmo assim eu ainda estou vendo a receita hoje em dia, né? Porque pelo fluxo de caixa que a gente montou para o pessoal parcelar esse passaporte em 12 vezes, eu tenho hoje receita por ano inteiro, graças ao passaporte. Então, eu acredito que a gente possa envolver muito mais uma gestão profissional em todas as áreas do clube. Não é simplesmente no futebol, né? Não é só contratar jogador bem. Você pode trazer, opa, você vai fazer Deu no uma. clube ficar muito mais sustentável em todas as áreas. Então, é basicamente o que a gente faz aqui. Como é que a Inter está trabalhando? É uma pergunta que eu vou aproveitar lá no começo que o Pedro fez, ele é do Alegria nas Pernas. Como é que a Inter trabalha a base? É, toda vez que eu participo de live, o pessoal pergunta bastante da base. Isso é muito legal, né? Você percebe que é um assunto que todo mundo tem um carinho para falar. A base em clube do interior e clube de menor expressão sempre foi terceirizada, né? Não, isso não é uma exclusividade da Inter, mas os empresários vinham oferecer dinheiro para o clube para poder explorar essa base. E eu não acredito nisso, né? Eu acredito que a base tem que ser do clube e você enxergar isso não como um custo e sim como um investimento. Porque você vai colher receita sim, não vai ser no curto prazo, mas você vai colher receita sim e vai ser uma receita fundamental para a sua sobrevivência. O Atlético Paranaense, que é o Atlético, ano passado teve 33% da sua receita de venda de jogador, é porque isso é extremamente relevante, né? Então a base hoje está um período de transição. Os contratos que são ativos a gente está deixando vencer para retomar a base e fazer uma base 100% clube. Pô, isso é bom, né? O clube, bom, clube empresa eu acho que consegue sustentar. Agora um clube que normal não consegue mais, né? Se você fizer um negócio bem feito, se você separar um pouquinho da receita para investir na base, eu acho que consegue, eu acho que para de pé. Só que você tem que tirar a receita, por exemplo, de uma folha de pagamento para a Série 1. Que aí vão falar que você está dando pouca atenção para o Paulistão, ou, sabe? Então tem que ter, eu vou te falar, um pouco de vontade, de medo de errar para poder separar esse dinheiro e colocar lá. Eu estou falando isso até porque eu sou aqui da Moca, aqui em São Paulo, moro pertinho aqui do Juventus, acompanho muito, já fui muito a jogos do Juventus e nos últimos meses aí eu ouvi falar que ia acabar a base do Juventus. Isso é uma coisa muito triste, né? Não sei agora como é que está, parece que retomaram, que não deixaram acabar a base. Mas, o Henrique, sobre o treinador, o Elano, Certo. o que você pode falar do Elano? Continua na Inter? O que ele achou desse período? O Elano, ele foi uma surpresa muito grata para nós, né? Eu o conhecia como jogador, como pessoa fora dos campos por causa do bom senso. Eu tive contato com ele mais por causa disso. Então, conhecia o pensamento dele, sabia qual a estratégia de montagem de elenco, de pensamento de futebol dele. Não conhecia dia a dia, porque nunca tinha trabalhado junto, mas foi uma surpresa muito grata. Virou até um amigo pessoal meu, assim. Então, eu tô extremamente feliz com a decisão que a gente teve de trazê-lo. E não fazer 14 pontos num campeonato dificílimo como esse mostra que ele vai ser um excelente treinador. E a gente fez a aposta correta. Ele é um cara, assim, que você vai ver nos próximos 5 anos aí que vai pegar as melhores equipes. Os próximos passos agora da Inter. Agora vai ter a Copa Paulista, agora tem o torneio do interior. O que dá direito à série D? Qual o objetivo agora da Inter de Limeira? Quando eu cheguei no clube aqui em maio do ano passado, eu fiz uma apresentação para investidores, para conselheiros, para futuros patrocinadores, para quem interessasse, uma projeção minha de curto, médio e longo prazo, mostrando o que eu acreditava, qual seria a estratégia da Inter para sobreviver e para retomar a grandeza nacionalmente. Nesse primeiro ano era simplesmente se manter na Série A1.
porque o investimento era pequeno, a gente tinha muita dívida, o presidente anterior antecipou muita receita, então era um ano pé no chão. Tudo que viesse além da permanência era 100% lucro. Obviamente a gente criou um pouco de expectativa por chegar na última rodada, dependendo de uma vitória em cima da Ferroviária agora para classificar. A gente sabia, quando você olha a tabela e olha a Ferroviária fora de casa, já é uma tabela que você conta 0 ou 1 ponto, sendo o pé no chão, porque é uma equipe muito difícil de enfrentar. Mas quando a gente chegou na última rodada, podendo classificar, você cria uma expectativa, até eu que sou completamente conservador, fico animado, né? Então, infelizmente não veio, mas eu posso te dizer que a gente está 100% no caminho traçado. Esse ano, mantido na Série A1, talvez fazer uma Copa Paulista razoável para boa. E aí, ano que vem, começar a pensar assim, Série D, começar a colocar uma Copa do Brasil de novo aqui, e aí redistribuindo os investimentos, né? A gente tinha um planejamento de investir aqui para centro de treinamento, melhoria de estádio, redução de dívida, que foi tudo consumido na pandemia, né? A gente, desde que começou, eu, conjuntamente com a diretoria, o presidente Lucas e o Rafael Rico, que é o vice-presidente, a gente sempre priorizou o ser humano, acho que é o nosso jeito de trabalhar. Então, quando a gente tinha um caixa para reduzir dívida, para investir em algo, e teve a pandemia, a gente usou todo esse caixa para não ter que renegociar salário, para não diminuir salário de ninguém e para quitar 100% o contrato acordado. Então isso também os jogadores valorizam muito, acho que a gente foi quase que exceção aí no futebol paulista, então esse é o planejamento, né? Sempre pé no chão, esse primeiro ano dentro do que a gente esperava e no próximo ano a gente espera colher coisas maiores. Bacana, não reduzir salário. Eu conversei com o Roberto Fonseca, técnico do Novo Horizontino, teve redução lá de salário no Novo Horizontino. Eu acho que a maioria reduziu, né? Teve que mexer. É importante Teve gente que reduziu e atrasou, né? Que é o pior de tudo. Sim. Reduziu e deixa de pagar. Então, teve de tudo, né? A pandemia, não vou nem criticar aqui a gestão dos outros, mas porque a pandemia pegou todo mundo de calça curta, mas a gente conseguiu manter o planejamento e seguir sem que houvesse tantas baixas. Que bom, que bom. E o prazer, o Elano entrando aí também com a gente na live, participando, aí o CEO da Internacional de Limeira, o Henrico Ambrogini com a gente. Henrico, sobre o estádio, você falou do Major Levi Sobrinho, quais as intenções que vocês têm agora para no estádio da Inal? Tem história para caramba, muito gostoso. Tem algum pensamento, lógico, não é agora, porque vocês tiveram que usar o dinheiro agora na pandemia, mas quais os planos para o futuro? Remodelar o estádio? Eu vou te falar que a gente já investiu bastante nesse ano, melhorando o vestiário, todas as recomendações que a federação nos põe para disputar uma Série A1, né? Então, teve vestiário, teve colocação de ar-condicionado, teve cozinha que tem que ser adaptada, tem bastante coisa que tem que ser feita para receber uma Série A1. Os bancos foram modificados, o Elano ajudou muito na reforma da fachada, era uma fachada que estava há mais de 15 anos sem pintar, e a gente conseguiu verba e patrocínio, graças bastante ao Elano, para remodelar a fachada. Só que é um estádio de 78, se eu não estou enganado. É um estádio antigo, foi muito bem feito para a época, só que hoje ele já está mais antigo. Então, o que a gente tinha separado é para melhorar a infraestrutura como academia, como alojamento, transformar. O estádio é bem bacana, que ele tem uma capacidade hoteleira grande de hotelaria. Então, a gente poderia fazer quartos bem modernos para ser a própria concentração da equipe. Então, a gente estava preparando esse investimento e guardando uma sobrinha para deixar a estrutura do estádio Série A1, que infelizmente a gente teve que usar de outro jeito, mas tudo bem, a gente recupera. A gestão bem feita vai nos dar de novo ano que vem a capacidade de fazer isso. Em torno do estádio daria até para construir CT? Como é que é ali? Hoje o estádio, se eu não estou enganado, não tenho 100% aí de acompanhado a questão política envolvendo o estádio, né? Porque o estádio, a área do estádio só em si, ela é cedida em caráter vitalício para a Inter. O arredor é público. Tanto que o estacionamento que nós utilizamos é uma praça.
Então você não pode cercar, você tem alguns critérios para a utilização dessa praça. Então ele não é simples de mexer, mas hoje em dia, com a prefeitura atual, o relacionamento é muito positivo. Então eles nos ajudam, eles até auxiliam em reforma. Teve um problema de um buraco aqui no estacionamento que eles corrigiram. Então o relacionamento está muito bom. O CT ali talvez caiba um campo, mas a gente está pensando em outros lugares para o CT. Ótimo. Henrico, sobre a Copa Paulista ainda, já tem data definida para início? Não tem data cravada ainda, mas me parece que vai ser meio de setembro. Meio para final de setembro. Enquanto isso, continuam os treinos para o Troféu do Interior, aí, né, o campeonato que continua. Exato. Quarta-feira contra a Ferroviária de novo em Araraquara. E aí, se tudo der certo, a gente vai até terça-feira que vem, que é a final do interior. E nesse período vamos ver se a gente dá umas férias, uns 10 dias aí para os jogadores, para voltar aos treinos já visando a Copa Paulista, né? Pelo menos começar com um mês de antecedência para a Copa Paulista. Muito legal. Ficou alguma coisa que você queria falar aqui na live, desejar alguma. Aliás, mandar uma mensagem aí para o torcedor da Inter de Limeira, que é um torcedor que acostumou com a Inter naquela época. Quem viveu os anos 80, né? A Inter começou em 80, 81, lá que tinha time bom, e depois foi carimbar a faixa em 86, ganhar o título. Sim. Você falou em 88 também, teve mais um título de Série B, Olha, né? eu O que você queria gostaria primeiro de dizer? agradecer esse espaço, né, de poder falar um pouco mais de mim, do meu trabalho. Acho que é bastante importante. Eu tenho bastante interesse de ver de outros gestores isso também, e às vezes a gente fala pouco, né, de parte mais de bastidor, assim, é interessante saber como os outros pensam, porque tomar essa ou outra decisão. Acho que o futebol paulista é destaque nacional hoje, então a gente precisa de mais bate-papos desse. E eu queria até tirar esse momentinho aqui para agradecer todo mundo da Inter de Limeira. Quando eu cheguei, confesso que deram uma criticada, me xingaram por problemas políticos envolvendo o presidente antigo, mas eu fico muito grato que depois da nossa manutenção, e na quinta passada, né, que a gente ganhou do Oeste, eu recebi pelo menos 4 mensagens aqui de torcedores falando que se arrependeram de terem me criticado lá e pedindo para eu continuar, pelo menos mais 2 anos aí. Então isso eu vou te falar que é uma gratidão gigantesca. Fico muito feliz mesmo, assim, chega até a emocionar com as mensagens que eu recebi. Eu acho que, agora puxando um pouco a sardinha aqui para minha brasa, se a gente fizer uma gestão profissional, não só na Inter, mas se todos nós gestores entendemos que tem que respeitar o orçamento, que tem que fazer planejamento de curto, médio e longo prazo, o futebol tende a estourar em arrecadação de receita de patrocínio, e a gente vai começar um caminho de não perder mais jogadores tanto lá para fora, de aumentar a qualidade e nível técnico do nosso futebol. Então, obrigado de novo pelo papo. Espero que eu tenha respondido tudo e tenha sido agradável para todos vocês. Muito obrigado. E esse é o caminho, né, para todos os clubes do interior aí, principalmente. Os clubes grandes dificilmente vão se transformar em empresa, clube empresa, mas também deve ser o caminho, né? Eu acredito, tá? Eu acho que é o único jeito de você conseguir competir lá fora, mesmo aqui dentro com as grandes potências. O Flamengo hoje, eu conheci muito Eduardo Bandeira de Melo, Fred Luz, Rodrigo Caetano. Na minha opinião, são as 3 pessoas, não quero deixar ninguém de fora aí, teve mais gente, mas os caras que puxaram a fila na mudança do Flamengo, do que era o Flamengo lá atrás para ser a potência que é hoje. Eu acho que eles têm participação gigantesca nisso. Então, eu acho que esse é o caminho. Se você quiser competir com o Flamengo, desculpa, com o Flamengo hoje, o caminho é se tornar clube empresa. Não só para clube do interior, mas clube um potencial gigantesco, como o Botafogo está tentando agora, né, o Botafogo do Rio. Eu acho que quem fizer isso mais cedo, quanto mais cedo, mais vai ter o retorno, mais vai conseguir competir antes com essas potências. A última, então, já que a gente tocou nesse assunto, sobre essa parceria Red Bull e Bragantino, o que você achou?
Eu gostei bastante. Não sei se vai ser polêmico de novo, mas eu vejo bastante gente das antigas criticando, porque mudaram até símbolo, mudaram cor, mudaram nome, mas eu acho que colocou hoje o Bragantino em outro nível de futebol. A competição é completamente diferente com eles. E eu torço de verdade para que eles ganhem a maioria das coisas que eles disputarem, né? Eu tive a sorte de ir lá e ganhar, mas isso é futebol. Você percebe que foi na segunda rodada e hoje eles conseguiram fazer a melhor campanha mesmo assim, mesmo tropeçando, porque a consistência do trabalho, um trabalho de gestão profissional, no longo prazo ele tende a ser vitorioso. Então eu de fato torço para que todos os clubes hoje, clube empresa, obtenham os resultados dentro de campo que eles precisam para justificar e validar o modelo. Perfeito. Henrico, boa sorte para você, saúde, boa sorte aí na condução aí da Inter de Limeira e sucesso, viu? Tudo de bom aí para a gloriosa Inter de Limeira. Um abraço. Obrigado, foi um prazer. Um abraço. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.